Bem, pessoal, vou falar um tema polêmico, né? Foge relativamente um pouco daqui de medicina, que é o que eu mais falo de neurocirurgia, mas vocês viram e mexem, pedem para eu falar de ciência e tudo que eu embaso aqui é baseado em evidência científica, né? Então tá nesse caminho, né? Que é sobre esse problema, né? Sobre o darwinismo, ser cristão, acreditar na ciência, né? E outras polêmicas nesse campo, né? E até teorias pseudocientíficas que têm surgido, né? Sobre design inteligente, aí tem muito cristão que às vezes se envolve com medicina, com ciência e fala sobre essas pseudo ciências que querem definir ou querem explicar alguma coisa sem seguir o método científico. Eu vou explicar para vocês porque é tão polêmico, né? Quando eu digo que eu sou cristão, que eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, né? E isso não impede, isso não difere, isso não muda nada a minha vivência como médico. A medicina é baseada na ciência, né? A ciência ela tem toda uma metodologia. O que é basicamente a ciência? É sua capacidade de observar o mundo ao seu redor e tentar explicar ele. E muitas vezes quando você não consegue explicar ele, né, você às vezes coloca uma série de dúvidas, muitas vezes você levanta hipóteses para explicar uma possível coisa. E a medicina é o tempo inteiro isso. Quando a gente falou lá de Covid lá atrás, né, funciona, não funciona, máscara é boa, não é, tem que usar vacina, não tem que usar vacina, é sempre baseado no método científico. Então você levanta hipótese, a vacina funciona, vai testar, vai botar grupo controle da mesma forma. Quando a gente fala de darwinismo, né, de teoria de design inteligente, quando a gente fala de acreditar nisso, é muito parecido. Por quê? Você tem que seguir uma série de etapas da metodologia científica, né? Levantar uma hipótese científica, testar a hipótese científica. Essa hipótese científica sendo testada, ela é alçada ao patamar de teoria. Só que, obviamente, às vezes as pessoas usam de forma incorreta, como acontece na teoria do design inteligente, que não é uma teoria científica, porque ela não pode ser provada, né? No caso da teoria darwiniana, né, do darwinismo, o que acontece? Foi uma teoria feita lá atrás, 1800 e pouco, por Charles Darwin, que basicamente o que ele fez foi observar o mundo ao redor dele, ver uma série de situações que até então se colocavam como incidência e levantar uma hipótese. Essa hipótese ela foi testada, retestada, né? A gente conversou e viu aqui várias vezes o quanto isso evoluiu no decorrer do tempo. A gente, quando ele fez a hipótese dele, não tinha genética, depois a genética se confirma, vendo o material genético dos animais, a semelhança que sentia, né? Toda a cadeia evolutiva sendo descoberta em fósseis e vendo essa transição que aconteceu entre as espécies, né? E até datando a Terra, né? Então, nada mais é, da mesma forma que o ser humano estuda a ciência, a medicina, a mesma coisa aconteceu com o darwinismo e foi comprovado, né, por várias evidências genéticas e fósseis, que é a principal teoria hoje para explicar tudo o que aconteceu até então. E aí o que acontece? O que é a grande confusão com os cristãos, né? Vira e mexe, aí eu me incluo sendo cristão, vira e mexe as pessoas levantam, isso contradiz a Bíblia, isso e aquilo, né? O que eu falo para todo mundo é o seguinte, eu não sou teólogo, não sou dado, apesar de ser cristão, né, desde pequeno, fui criado na igreja, não sou dado ao estudo da palavra de Deus, da Bíblia, do ponto de vista teórico, né? Mas o que eu posso dizer, eu falo com todo mundo, né? Da mesma forma que a gente aprendeu e a gente estudou ciência, a gente viu como o corpo humano funciona, né? Nada mais é do que uma observação. Então, a observação do darwinismo, parecido com o que a gente faz na medicina, na ciência, você observa o funcionamento, levanta teorias e hipóteses e aplica aquilo na prática e vê que aquilo funciona. Então não há questionamento. Hoje, com o que a gente tem de conhecimento genético, fóssil e tal, que é a teoria darwinista, ela explica o funcionamento ou como aconteceu a evolução das espécies. Ponto. Se você cria outra teoria, você tem que testar pelos métodos científicos para tentar comprovar uma outra teoria que explique essa evolução que aconteceu, esses resquícios fósseis que a gente tem, os resquícios genéticos que a gente tem. E aí eu digo para vocês, às vezes você pode olhar assim e dizer assim, não, Júlio, mas eu vi cientista tal falando de design inteligente, eu vi cientista tal que é contra o Darwin, assim. Se você olha a comunidade científica mundial, pegue maiores universidades que você quiser, Harvard, Oxford e tal, pessoas estudadas nesse tema, né, de biologia, tudo isso, você vai ver que é um consenso científico quanto é a principal teoria que explica a evolução das espécies, como a gente chegou hoje aqui como ser humano. E isso não desmerece nada a minha fé cristã. Da mesma forma que lá atrás, e aí por isso que é importante a gente entender a história da ciência, história até das religiões, do próprio cristianismo, porque lá atrás o ser humano também acreditava que algumas evidências científicas iam frontalmente contra o cristianismo. E muitos brigaram e mataram cientistas e fizeram muitas coisas porque acreditavam que a Terra era plana.
E aí colocava um monte de texto bíblico, os 4 cantos da Terra e outros múltiplos. Quem quiser, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso da Terra plana, como as pessoas embasavam. E aí é o grande perigo. Quando o religioso tenta interferir na ciência, a ciência é observação, pessoal, não tem o que você vai fazer. Para mim, isso é uma dádiva de Deus, de se observar, tentar explicar, e aí eles interferiam. E matavam cientistas, dizia que não podia falar aquilo, que era incompatível com a Bíblia, isso e aquilo e tal. Depois chega o ponto, que é o que aconteceu com o da Terra plana, né, que isso assim, ó, gente, é assim, a Terra não é plana, a gente observa, a gente manda satélite, a gente vê isso, o funcionamento é dessa maneira. E isso não desmerece nada a sua fé cristã, não desmerece nada se acredita em Deus, é apenas uma pessoa, um ser humano dotado de capacidades que dedicam sua vida inteira a estudar os fenômenos e observa, teoriza, comprova e você consegue validar uma hipótese científica. O darwinismo é a mesma coisa. Hoje o que a gente tem é a principal teoria. Tem evidências muito claras, inquestionáveis, desse processo que aconteceu de mudança das espécies, né? A própria transição entre uma e outras, né? Vários resquícios. Ah, Júlia, é verdade absoluta, não tem brechas? Claro que tem. Toda hipótese científica não é 100%. Você tem, como eu falo aqui o tempo todo, vocês criticam às vezes, né? Das vacinas, de tudo isso, assim, não é 100%. Mas hoje, as evidências que a gente tem, é muito claro esse evento que aconteceu. Tanto que muitos colocam, por exemplo, as adaptações das espécies. Alguns colocam isso como fato científico. Né? Fato científico porque você tem resquícios de órgão, do jeito que aconteceu a anatomia, né? Que a gente chama isso de anatomia comparada, dessa mudança que aconteceu entre as espécies. Então é um fenômeno muito claro. Júlio, isso tira alguma coisa, desmerece sua fé cristã, faz você não acreditar em Deus? Não, não. É uma observação científica. Da mesma forma, se você for olhar da Terra plana, que as pessoas usavam a Bíblia e distorciam uma série de coisas para dizer que a Terra era plana, a mesma coisa está acontecendo agora, né, com o design inteligente, que é uma pseudociência tentando utilizar de coisas e tal, para desmerecer os cientistas que fazem, que estudam, que é consenso da comunidade científica nacional, internacional, escreve aí, que é o fenômeno que aconteceu. Por esse ramo todo de evidência genética, fóssil, marcação de tempo da Terra, marcação de tempo de quanto encontrou o crânio, né? Uma série de coisas assim que é difícil num vídeo só tentar explicar, né, o darwinismo, tudo isso aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso é difícil, deixa aqui comentários, se quiser que eu faça mais vídeos sobre esse, que é um pouquinho fora do escopo do canal, mas muita gente pediu, eu faço também.